Hoje, no programa São Carlos em Cena, apresentaremos a você, a vereadora Laide e também o Gerson Pisa. Também falaremos sobre tabagismo e saúde bucal. Sejam muito bem-vindos. Está começando agora o programa São Carlos em Cena. Toda semana, o São Carlos em Cena está apresentando a você um vereador ou vereadora de nossa cidade, apresentando não só suas promessas políticas, mas quem são essas pessoas, de onde vieram e para onde pretendem ir. E essa semana conheceremos a vereadora Laide. Sou Laide das Graças Simões, tenho 60 anos, né? Vou fazer 61 agora em maio. Sou solteira, nascida em São Paulo, vim para São Carlos quando eu tinha 19 anos. E nem lembro mais dos meus 19 anos de São Paulo. Para mim, eu sou são carlense, porque além de eu viver o maior tempo da minha vida aqui, foi uma cidade que eu aprendi muito e que, se hoje eu cheguei até aqui, foi graças às pessoas que eu conheci na cidade. E depois, em 85, que eu comecei a ter esse olhar para os animais, porque minha mãe já era assim, né? A minha mãe, desde criança, desde que eu me conheço por gente, minha mãe era muito preocupada com animal, vivia uma outra realidade, um outro tempo, mas ela era assim do tipo, lá em São Paulo tinha carrocinha, ela abria a carrocinha, soltava todos os cachorros quando passava na nossa rua. Já era uma pessoa marcada, né, pelas pessoas que recolhiam os animais da rua para sacrifício, porque naquela época eram recolhidos, dali 3 dias, se não aparecesse o dono, eles eram sacrificados, né? Então lá em São Paulo era assim, depois nós mudamos para cá, era assim também, né? Era recolhido e eles eram mortos por afogamento aqui em São Carlos, né? Então era uma morte muito triste, os animais gritavam demais, e uma bibliotecária ali da USP, porque naquela época, sabe a entrada da USP hoje nova? Ali era o posto zootécnico da prefeitura. Então ali ficavam os cavalos recolhidos e esses animais eram colocados lá. Através de informação, ela descobriu que ela só poderia impedir aquele tipo de atividade se existisse uma entidade de proteção animal na cidade, que naquela época também não existia com tanta facilidade como hoje. Em 85, foi em março de 85, ela conseguiu trazer de São Paulo uma seção da UIPA Internacional. A UIPA é a União Internacional de Proteção ao Animal. Tem até hoje uma seção nacional, que é na capital. Ela trouxe uma seção para cá. E na época o prefeito concordou de parar de recolher e matar. Aí sobrou tudo para proteção animal. E aí começou uma outra vida minha, né? Porque eu já tinha essa tendência a gostar. E aí você começa a ver o sofrimento, né? O bicho na rua sem atendimento. Então aí foi crescendo isso, e eu trabalhei com isso aí. De 85 até o ano 2000, com muita dificuldade. Em 2000, quando eu resolvi o que eu ia fazer da vida, se eu continuava dando murro em ponta de faca ou faria um trabalho realmente eficiente, aí que eu saí para a política, né? Porque a orientação que eu tinha, mesmo da população, que eu estava meio desanimada, querendo parar, não, Laide, sai candidata a vereadora que a gente ajuda. Eu não tinha muita noção do que era ser vereadora, né? Mas se era uma saída para eu conseguir fazer o que eu queria, eu saí, né? Então, eu saí candidata em 2000, fui eleita. Estou no meu 4º mandato consecutivo. E eu tenho até a satisfação de falar que eu fui a primeira vereadora no estado de São Paulo eleita com essa plataforma, genuinamente pro animal. Não, a minha maior dificuldade na política foi depois que eu fui eleita, para eu entender como funciona, né? Na verdade, eu entrei na Câmara Municipal sem experiência nenhuma de política. Inclusive, eu trabalhava até em parceria com a prefeitura, praticamente. Eu era voluntária, mas eu ocupava um espaço da prefeitura. Mas você não está lá no meio da política, né? Porque a lembrança boa que eu tenho da minha infância é a imagem da minha mãe mesmo. Porque eu até me emociono.
porque eu era muito ligada nela, sabe? Então, pra você ter uma ideia da ligação, ela faleceu 10 dias depois que eu fui eleita em 2000. Porque ela torcia muito para que eu conseguisse, porque era a única forma que a gente tinha de resolver um problema seríssimo que a gente tinha na cidade, e eu não conseguia sozinha, né? Porque era um trabalho muito solitário, as pessoas não tinham disponibilidade de me ajudar, porque era um trabalho voluntário, todo mundo precisa ganhar. Eu me propus mesmo a ficar numa situação difícil até financeira para fazer o que eu queria. E ela ali, firmona do meu lado, né? Então, quando eu fui eleita, eu nem sabia a campanha que ela fazia, porque eu saía de manhã, voltava à noite trabalhando, fazendo campanha, aquela loucura, né? Quando ela faleceu, dali 10 dias que ela infartou, eu fui eleita dia 3 de outubro, ela faleceu do dia 12 para o dia 13, né? Ela morreu durante a madrugada. No velório que eu fui entender o que estava acontecendo, sabe? As vizinhas, as pessoas que passavam pela casa nossa ali, falavam: Laídia, sua mãe fez uma campanha para você, ela pedia para a gente votar para você, porque senão vocês iam ter que mudar de cidade, vocês iam ter que ir para outro município, porque aqui não tinha mais condição de você viver, porque era muita gente no meu portão pedindo ajuda e eu sem estrutura para fazer isso. Então a minha mãe, eu acho que foi uma explosão realmente, né? Ela tinha 86 anos, ela não era novinha, mas ela podia ter ficado mais tempo para ver o que eu realmente consegui fazer de positivo no que a gente se propôs. Mas nada por acaso, tinha que ser assim, eu tive que aguentar o tranco, né? Ela foi embora assim muito de repente, então o sabor da minha vitória em 2000 ficou meio pela metade. Eu fiquei feliz de ganhar, mas ali 10 dias acabou aquela alegria, aquela satisfação, então foi muito difícil, né? Primeiro ano, depois meu pai faleceu, 1 ano e 2 meses depois dela, eu fiquei sozinha com ele na cama. Então não foi fácil. Eu tenho muita fé em Deus, eu sou ligadíssima nisso, acredito muito, não só nele, tenho fé em alguns santos, São Francisco de Assis, por motivos óbvios, né, que eu li a história de vida dele, então a gente se identifica muito com essas coisas. Tenho uma visão também, na verdade, assim, eu acredito na reencarnação, eu sou meio complicada nisso aí, mas eu rezo todo dia, tenho fé em Deus. Acho que se a gente tem que acreditar no Espiritismo é porque ele também colocou isso pra gente. E o santo, para mim, é um espírito de luz, um espírito desenvolvido. É assim que eu vejo. Porque tem gente que fala: nossa, você gosta de imagem? Eu tenho na Câmara, eu tenho um monte de imagens de São Francisco que eu ganho das pessoas, né? E eu coloco lá. Mas imagem não é nada. Realmente, imagem não é nada, mas ele tá ali, para mim tá ali. E eu venero realmente, porque eu acredito que tem muitos espíritos de luz para ajudar a gente aqui nesse mundo, né? Tá, então, encerrando a nossa conversa, eu quero agradecer realmente a Deus, as pessoas, né, que de alguma forma me ajudaram a estar aqui, tanto as que não estão mais nesse mundo, mas que tiveram uma participação importante na minha vida, e as pessoas que hoje participam do meu dia a dia, ou que conversam comigo de alguma forma, ou que me procuram para que eu possa ajudar. Eu agradeço a todo mundo, porque se eu me propus a fazer isso, eu acho que eu estou lutando muito para conseguir atender da melhor forma. É lógico que sempre existe limitação, existe falhas, né? Nós estamos nesse mundo para não ser perfeito, a gente tem limitação. Mas a minha proposta é realmente melhorar cada vez mais para ajudar as pessoas a atender e cuidar daquele que depende da gente, que é o animal mesmo, né? Eu nunca perdi meu foco, eu vou morrer assim, né? Pensando nele. E agradecer também às pessoas que não entenderam ainda o que eu faço e que criticam, né? Porque eu acho que também, às vezes, alguma crítica me alerta para alguma coisa que eu não me toquei. Então, eu acho que a gente só tem que agradecer a todos. O cigarro é um dos produtos de consumo mais vendidos no mundo. E quem irá falar mais sobre o assunto é a Evelyn Nomi. O hábito de fumar ele teve diversas significações ao longo da história. No processo de descoberta do continente americano, o hábito seria um exotismo apreciado pelos curiosos europeus. Séculos mais tarde, as películas dos primeiros filmes norte-americanos colocavam um pomposo cigarrinho na boca de suas divas e galãs como um sinal de estilo de vida mais sofisticado. Hoje em dia, é alvo de grandes disputas judiciais e campanhas que combatem o hábito
extremamente nocivo à saúde. E além assim desses danos à saúde, como diferentes tipos de câncer, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, dentre mais de 50 doenças estão diretamente relacionadas ao tabagismo. Ao longo dessa cadeia de produção do tabaco, há também os fatores que afetam o meio ambiente e toda a sociedade, como por exemplo, o desmatamento, o uso de agrotóxicos. Bom, deu para perceber que o consumo de tabaco é mais importante fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão. Comparados com os não fumantes, os tabagistas têm cerca de 20 a 30 vezes mais risco de desenvolver o câncer de pulmão. Agora, veremos outras doenças relacionadas ao tabagismo, como hipertensão arterial, aneurismas arteriais, úlcera do aparelho digestivo, infecções respiratórias, trombose vascular, osteoporose, catarata, impotência sexual no homem, infertilidade na mulher, menopausa precoce, complicações na gravidez. No Brasil, o INCA é o órgão do Ministério da Saúde que coordena o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. O programa ele visa a prevenção e a cessação do tabagismo na população, mas assim, será que é tão fácil assim parar de fumar? Para aqueles que não fumam, parar de fumar pode parecer algo simples, basta querer. Muitas vezes essa decisão ela é adiada para evitar o desconforto de ficar sem o cigarro. Outras, por acreditar que é possível parar a qualquer momento. Visite o site do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e obtenha, assim, através desse site, algumas informações importantes e que fará você refletir sobre essa decisão. Mas atenção, essas informações elas pretendem apoiar e não substituir a consulta médica. Procure sempre uma avaliação pessoal com um médico de sua confiança. Eu sou Evelyn Nomi e até o próximo programa. Para ter um sorriso poderoso, precisamos cuidar de nossa saúde bucal. E é exatamente com esse intuito que o São Carlos em Cena foi conhecer pessoalmente a Odontoclinic de São Carlos. Vamos conferir? Então, a Odontoclinic é uma franquia, né? Eu sou de São Paulo, eu queria sair de São Paulo, vim para o interior e surgiu a oportunidade através da Odontoclinic de eu montar uma clínica aqui no interior, né? Então, primeiramente eu montei em 2005 em Araraquara e depois em 2009 eu vim aqui para São Carlos montar a clínica aqui. E por que São Carlos? Por que essa escolha? Eu escolhi São Carlos porque é uma cidade boa, eu tinha lido bastante sobre São Carlos, conhecia sobre a cidade, sobre o potencial, a presença das universidades, das indústrias, o comércio era muito bom aqui também. E como que funciona a Odontoclinic? Eu sei que tem vários dentistas aqui, né? Uhum. A Odontoclinic é uma clínica, né? E ela oferece todos os tratamentos num lugar só. Qual que é a vantagem disso? Para o cliente, ele não tem que ficar mudando de consultório para fazer todos os tratamentos que ele precisa. Então, ele vem aqui na clínica, a gente faz uma avaliação, vai ver tudo o que tem para ser feito e é feita a avaliação, o orçamento, tudo certinho e é proposto um plano de tratamento para o cliente. O cliente aceitando, todo o tratamento é feito dentro da clínica. Então, se ele precisar de restauração, de limpeza, clareamento, tratamento ortodôntico, que é o aparelho para corrigir os dentes, implante, prótese, tudo o que precisar a gente faz aqui na Odontoclinic. Quais são as especialidades que a gente encontra aqui? A gente oferece desde tratamento endodôntico, tratamento de canal, periodontia, que é o tratamento de gengiva, tratamento de implantes também, nós temos implantodontista, ortodontia, que são os aparelhos. Toda a parte da odontologia a gente oferece aqui na Odontoclinic. Sobre clareamento, nós temos dois tipos de clareamento, né? O clareamento a laser e o clareamento feito com moldeiras, que ele pode ser feito tanto no consultório como na casa do cliente também, né? Aí a gente fornece, né, o material e o cliente faz o clareamento em casa e a gente faz acompanhamento no consultório. Trabalhamos também com facetas de porcelana, com outros materiais também que vão trazer o sorriso mais branco, tão desejado pelas pessoas. E vocês atendem também crianças? Atendemos crianças também, temos odontopediatra. Nosso atendimento, inclusive, tem de sábado também, então para os pais que não podem vir durante a semana, tem odontopediatra de sábado também. A partir de que idade é indicado trazer a criança?
Logo que começam a aparecer os primeiros dentes da criança, já é interessante trazer para a gente poder orientar sobre a higiene, sobre os cuidados com os dentes, para essa criança já trabalhar preventivamente e não ter problema de cárie no futuro. Fora essa vantagem de ter vários profissionais no mesmo local, por que escolher a Odontoclinic? Qual que é a estrutura? O que você tem de diferencial? Por que eu viria aqui e não em outro dentista, por exemplo? Porque a gente, além de oferecer todos os tratamentos num lugar só, a gente tem um contrato que garante o tratamento que você contratou. Então, todos os procedimentos são garantidos por contrato e além da qualidade do tratamento, né? A gente tem uma equipe grande, então a gente tem como conversar entre os profissionais para chegar ao melhor tratamento para aquele paciente. Quem quiser mais informações, tem algum site? Como que funciona? Tem o site da própria Odontoclinic, que é o www.odontoclinic.com.br e pode ligar para a gente também, no 3416 3031. No quadro Você em Cena dessa semana, conheceremos um grande empresário, um homem de fibra. Dono de uma personalidade singular e opiniões polêmicas, ele é mais conhecido como Juquita, o dono da Rádio Intersom FM. A partir de agora, Gerson Pisa em Cena. Sejam muito bem-vindos ao quadro Você em Cena e hoje a personalidade que vamos conhecer é o Juquita. Você que acompanha a Intersom FM, aquela rádio despojada, com coisas novas, então, o Juquita é o dono da Intersom. Seja muito bem-vindo, Juquita. Prazer é meu, Patrícia, estar aqui com você. Que lembrança boa você traz da sua infância? Olha, eu trago porque é o seguinte, ali na avenida, em frente ao prédio antigo da prefeitura, o Palacete, moravam meus tios. Meu tio era prefeito e foi por um período até prefeito. Ele era vereador, foi num período foi prefeito de São Carlos. Era criança, então era sempre cheio de movimentação a casa e tudo. A prefeitura era em frente. E eu vinha muito a essa praça com minhas primas e depois eu fui crescendo. Dificuldades? Tiveram muitas? Realmente, por dizer, uma fase ruim da Intersom, eu não posso dizer que teve. Eu vou falar com você com toda a sinceridade. A Intersom sempre foi uma rádio pioneira, vanguardista. Desde que ela começou, ela procurou trazer sempre o que há de melhor. É claro que o tempo mudou e mudou muito. Houve uma transformação geral, cultural, social, financeira do país e também isso a gente vai sentindo o reflexo também nos nossos dias a dias de rádio. Então hoje, se você pegar o que nós estamos tocando em termos de músicas, é bem diferente de 30 anos atrás, quando inauguramos a rádio. Agora, uma curiosidade minha, eu queria saber a sua análise pessoal da história política da cidade. Ora, São Carlos foi uma cidade, que eu me lembro, que teve sempre dois grupos políticos. De um lado era o Dr. Ernesto Pereira Lopes, com o UDN, e do outro lado era Macei, Bota, Zé Bento Carlos. Sempre foi assim, era um ou outro. Eu creio que depois dos anos 80 aí veio Melo, depois veio Vadinho, depois veio Rubinho e por fim veio o PT. Agora Paulo Otomani. Eu acho que isso tudo, com essa mescla que houve, fez com que a gente chegasse agora num termo que nós temos que realmente ter mais opções de candidatos, mais opções de grupos políticos. Porque tem que ter renovação. Eu sou contra a reeleição de deputado, reeleição de prefeito, de governador, de presidente da República. Para mim, poderia ser até um pouco o mandato um pouco maior, mas deveria haver que houvesse eleição, que não houvesse a reeleição, o governante pudesse ficar no poder.
Porque se ele fica no poder, ele já começa o seu primeiro mandato já pensando no segundo, não tem uma renovação. A renovação se acontece depois de 8 e 8 anos, e aí alguns bons que poderiam estar já saíram até se fazer novos bons edifícios, candidatos. Então eu acho que por aí vai. Vejo que tem que ter mais grupos políticos, partidos mais fortes, mais responsáveis, com gente mais sérias para poder realmente discutir os assuntos. E sobre a nova formação da Câmara? Segura essa resposta pra gente. Não saia daí, fique com a gente, nós voltamos já. Acompanhe agora os nossos apoiadores culturais. Sejam bem-vindos ao Você em Cena, e quem está em cena hoje é o Juquita da Intersom. Juquita, conta pra mim sua ideia, sua opinião pessoal, particular, sobre a nova formação da Câmara nossa. A Câmara Municipal tinha 13 vereadores até o mandato passado, agora tem 21. Eu acho que esse aumento de número na Câmara, apesar de ter uma história que gasta mais, gasta nada. Porque o valor que vai para a Câmara Municipal, se ela tem tem N vereadores, o valor é sempre o mesmo. É um percentual do orçamento do município. Isso é estipulado por lei federal e tudo mais. Então não adianta se mudar. O que nós precisamos ter é realmente bons representantes. Temos 21 hoje, é muito mais democrático, é muito mais salutar para a democracia também. E os representantes estão lá, são representantes do povo. Muita gente critica, porque a Câmara Municipal não tem uma representação digna, são gente muito simples. Estão representando a cidade. São os vereadores que vão buscar o voto junto a todas as camadas sociais da cidade. Cada camada social escolhe um representante. Antigamente era só o bairro central da cidade. Agora a cidade cresceu, temos 230 mil habitantes, 175 mil eleitores, quer dizer, houve uma mudança muito grande. Eu não critico esse pessoal que esteja lá, até sendo mais simples, mais humilde, mas o que eu gostaria que eles fossem sempre honestos, de boa visão, que vissem o bem comum da coletividade, o bem da cidade. É isso que nós precisamos. Precisamos ter gente que nos dê exemplo lá também na Câmara Municipal. E esse maior número de vereadores, essa tanta democracia, às vezes não perde um pouco o foco? Eu acho que não, porque a cidade cresce e você precisa ter mais representantes. É a mesma coisa que eu falei do deputado. Certo que um deputado de São Carlos pode ver o que está acontecendo lá no extremo sul do estado? E nesse seu jornal, esse debate que tem de manhã, você já teve alguma dificuldade, alguém querendo se impor a algum assunto? Tem isso? Claro. Eu também recebo telefonemas, muita gente fica brava, tem gente que me olha com cara feia, porque você pode falar bem de uma pessoa 500 mil vezes, mas uma dia que você faz uma crítica, você aceita, né? É um bom filho da mãe. E como você lidar com isso? Eu vou lidando, é a minha vida, minha profissão, gosto de fazer. Eu espero que todos aceitem como que é. Se alguém achar que eu estou errado no meu pensamento, pode ir lá na rádio e discutir, debater comigo. Quer dizer, eu não sou o dono da verdade, é minha opinião. Como cada um tem a sua opinião. Né? O dia a dia, a formação nossa, o nosso caráter, a nossa personalidade, não é feita de um dia a dia. Não é feita de um dia para a noite, é feita do dia a dia, desde que nós nascemos. E a minha é diferente da sua, que é diferente do Claudinho, cada um. Obrigada pela participação no nosso programa, viu, Juquita? Eu que agradeço. Eu tenho aqui na Encena um carinho muito grande por essa produtora de vídeo. Eu vi ela nascer. E o Claudinho, que eu conheço já, faz tempo, desde que nós éramos moleques, lembro muito bem, ele sempre conversa com ele sobre o pai dele. E ele sempre fala da Top Mats, que ele trabalhou lá conosco. Então eu com ele eu tenho uma amizade carinhosa, um afeto muito grande um pelo outro. Amizade mesmo. Eu acho que é recíproco, viu? E um torce pelo outro. Viu?
Então eu vi isso em Cena crescer, está crescendo cada vez mais. Eu espero que ela seja a grande produtora de São Carlos. É claro que tem outras, o sol brilha para todos, viu? Não pensa você que o sol brilha para todo mundo. Nós temos que seguir o nosso caminho dentro daquilo que nós nos propusemos a fazer. Com a conduta. Nós não precisamos fazer, vamos fazer, tem que fazer da melhor maneira possível que você chega lá. É verdade. Não precisa prejudicar ninguém, não precisa falar mal de ninguém, é só isso aqui. E você, Patrícia, que você é um encanto de moça. Obrigada. Muito bonita, muito simpática, inteligente. Obrigada. E que eu agradeço por ter me convidado. Obrigada, seja sempre bem-vindo. Tá bom? Um beijão para todos. Esse foi o Juquita da Intersom, mais uma grande personalidade para vocês no Você em Cena. Fica aí e acompanhe São Carlos em Cena. Este é o São Carlos em Cena. Até o próximo programa.